Bom, obrigado, Roberto, pelo convite, Tânia, Luciana, né? Luciana, Cris também. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de risco aqui dos investimentos, tá? Vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Eu gosto de ter muita interação, então fiquem à vontade para responder, tá? Eu só não posso perder muito tempo, senão a gente não consegue terminar. Pode também. Então, vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui sabe o que é renda variável? Ou imagina o que é? O que é renda variável para você? Legal, excelente. E por que eu estou perguntando isso, trazendo a renda fixa? Porque na renda fixa, você tem rendas variáveis também, né? Como a taxa Selic, como o IPCA. Só que a diferença básica que você mesmo falou é que numa renda variável você pode perder dinheiro. Você pode ter prejuízos, tá? E é isso que faz o investimento sem renda variável ou não, sem renda fixa. O fato de você poder ter perdas, tá? Aqui é um pouquinho das classes que a gente vai citar hoje. Eu vou fazer uma enquete com você para saber onde vocês estão mais interessados, mesmo já sabendo. Quem aqui quer ouvir sobre ações? Legal. Sobre fundos imobiliários? Até que tem bastante. E sobre criptomoedas? Logo imaginei. Bom, a gente vai falar dessas classes aqui tudo hoje, tá, pessoal? Então, ao longo da palestra, se vocês forem tendo dúvidas, se for rápida, podem me parar, me perguntar, tá bom? Um pouquinho sobre ações, tá? Ações nada mais é do que um pedaço de uma empresa que é negociado em bolsa, tá? Pode ter ações que não são negociadas em bolsa? Pode, só que as que a gente vai falar hoje são negociadas em bolsa. As ações elas são divididas em dois tipos básicos, tá? As preferenciais e as ordinárias. Onde as ordinárias elas te dão direito a voto e as preferenciais te dão direito a recebimento de dividendos. Então, quer dizer que as ordinárias não recebem dividendos? Recebem, só que na grande maioria dos casos recebe menos ou numa data posterior às preferenciais, tá? Dúvida até aí não, né? Nenhuma, né? Tá. Então, continuando, vamos falar um pouquinho de como vocês podem ganhar dinheiro com ações, fora a valorização delas. Aí entra a questão dos rendimentos, que são os dividendos, os JCPs, tá? Os dividendos nada mais é do que uma parcela do lucro da empresa que é retornado para o investidor. Tá? Ou seja, você compra a sua açãozinha lá, Ambev, por exemplo, que paga bons dividendos, você vai ter num dia, num semestre, num ano, uma data que você vai receber os dividendos na sua própria conta. Então, uma parte do quanto a empresa ganhou de lucro, no caso da Ambev, ano passado foi 6%, foi revertido aos acionistas. Então, você na sua conta vai receber 6% de dividendos. JCP é quase a mesma coisa, tá? A única diferença é que tem incentivo para a empresa pagar a JCP. Elas não deduzem imposto de renda disso. Então, tem empresa como os bancos costumam preferir pagar parte dos seus rendimentos em JCP, tá? Os rendimentos disso são bem baixos, costuma ser 1%, 0,5% ao ano em média. Continuando, então, mas legal, falei um pouco de rendimentos, mas como a gente consegue escolher uma ação? Tá? Por onde a gente começa? Eu costumo falar que a gente tem 3 escolas e uma quarta que depois eu vou falar. A escola básica que todo mundo ouve falar é a escola fundamentalista, né? Todo mundo aqui já ouviu falar do Warren Buffett, já ouviram falar? George Soros, né? Quem mais? Jorge Paulo Lemann. Tá? Essas pessoas são conhecidas por essa escola, tá? Eles praticam essa escola de investimento. Tem a escola grafista, que é uma escola voltada mais para a parte técnica do assunto, são análises gráficas, tá? A movimentação do preço das ações. É a escola mais antiga que tem, mais antiga mesmo do que a escola fundamentalista. Vem desde 1600, tá? Uma escola que vem do Japão, não é nem ocidental. E tem a escola híbrida, que é a que eu julgo ideal, tá? Que você usa as duas.
usa o estudo de fundamento das empresas com o estudo dos gráficos. Tá? Eu falei que tinha uma quarta, né? Então, quem aqui já recebeu dica do amigo de investimento? Todos, né? Então, essa é a quarta escola de análise. Não é para aceitar. Tá? Porque normalmente esse seu amigo ele sempre ganha. Porque as perdas eles não te falam. É assim que funciona. Algumas empresas que estão na bolsa precisam entenderem o quanto é diverso o ambiente. Tá? A gente tem empresas como a Natura. Acho que todo mundo aqui usa a Natura. Os homens também, né? Imagina. Eu uso a Natura. Ambev, bebidas, a gente tem Petrobras, Vale, que todo mundo conhece, a gente tem os principais bancos, como Bradesco, Itaú, tá? A gente tem algumas empresas um pouco menores, como laboratórios, tá? Como DAS, alguém aqui já foi no Delboni? Então, Delboni está na Bolsa. Então, a gente tem uma amplitude de Raia. Alguém aqui já compra remédio na Raia do Brasil? Então, também está na Bolsa. As mulheres aqui, quem já ouviu falar da Lilis Blanc? Todas, né? Então, Arezzo. Também. As mulheres adoram essa marca. Legal. Então, para vocês verem que a Bolsa não é só restrita a Gerdau, a Banco, a Petro, Vale, não é só isso. Existe uma gama, hoje, perto de 550 empresas na Bolsa. Tá? Então, de todos os segmentos que vocês possam entender ou gostar mesmo, vocês vão encontrar uma ação para vocês analisarem, tá? Estudarem, lerem sobre. Falando um pouquinho sobre os índices acionários, a gente tem aí 2 principais índices para vocês acompanharem, tá? Dentro do mercado de ações. A gente tem o Ibovespa, que é o índice da Bolsa Brasileira, tá? E a gente tem o BRX100, que é o mesmo índice da Bolsa Brasileira também, só que com 100 empresas ao invés de 62. Tá? Então, a única diferença é a composição dele. Falando um pouquinho de ações, ações é sempre um perfil arrojado, agressivo. Tá? Nunca é um perfil mais moderado. Por quê? Porque você pode literalmente acordar num dia com essa ação caindo 15%, como aconteceu ontem, por exemplo. Alguém aqui conhece o Magazine Luiza? Conhece, né? Então, ontem essa ação chegou a cair 15% na bolsa. Quem aqui tem estômago para aguentar 15% de queda? Ninguém tem? Ah, bom. Boa. Então, o risco é sempre muito atrelado a isso. O risco está na gente estudar realmente os fatores que influenciam a empresa, tá? E no que a gente está prevendo o que pode acontecer. Então, se vocês têm uma empresa lá que vocês estão estudando, que nem a Arezzo, né? A gente tem Arezzo e vocês têm uma ideia de que elas vão lançar sapatos novos, não sei, ou tênis, vão lançar uma linha de tênis para a mulher, ela pode começar a valorizar a ação dela. Então, pode ser um bom ponto para compra. Tá? Eu trouxe aqui um breve paralelo ao fundo de ações, tá? Que a única diferença entre um investimento e outro é que você confia o seu dinheiro a gestores profissionais para tomar a decisão por vocês. Tá? É melhor ou pior? Puta, depende do investidor, depende do gestor. Tá? Tem investidores que vocês mesmos podem ter rendimentos melhores do que fundos. Tá? Acho que vai mais de cada um saber se tem tempo ou não para conseguir escolher as ações, para conseguir estudar as empresas direito. Tá? Um pouquinho de fundo de investimento imobiliário. Alguns já ouviram falar. Um fundo imobiliário nada mais é do que nada mais é do que um conjunto de investidores que se unem, né, que se juntam com uma mesma ideia de gestão, com a mesma cabeça de investimentos, focado em comprar imóveis. Tá? Esses imóveis podem tanto ser como imóveis residenciais, imóveis comerciais, pode ser galpões, podem ser resorts, pode ser tudo que vocês imaginam, hotéis, shoppings. Tá? Esses imóveis podem ser toda a ampla que a gente tem no mercado imobiliário. Tá? Além disso, os investidores, quando investem no fundo imobiliário, eles pretendem sempre 2 modalidades, que é obter renda mensal, tá? Ou seja, ele quer o aluguel desses empreendimentos mensalmente, ou eles vão para a parte de empreendimento, né? Que eu falo que é onde tem realmente os riscos, tá? Que é onde você monta um imóvel do zero e o seu objetivo é simplesmente vender. Tá? O seu objetivo não é alugar, é a venda do imóvel.
Nessa classe de investimento, você tem bastante risco. Então, normalmente onde acontecem as perdas nos fundos imobiliários é por aí. Tá? Tem algumas classes de fundos imobiliários diferentes do comum. Como eu falei aqui, tem os fundos de renda, né, que objetivam os ganhos com aluguel. Tem os fundos que objetivam o ganho na valorização do imóvel. Tem os fundos também que investem em títulos do mercado imobiliário, como a LCI, que a Roberta falou, como o CRIs, que são outros tipos de títulos. Tá? Então, tem fundos que investem nisso. Tem fundos que investem em shoppings, tem fundos que investem em galpões logísticos, tem fundos que investem em escolas, tem fundos que investem em tudo. Tá? Falando um pouquinho aí dos principais gestores, a gente tem algumas grandes casas aí que vocês podem ler sobre, estudar um pouquinho. Tá? A gente tem basicamente o BTG, que por mais que esteja envolvido em muitas mutretas, é uma excelente casa de investimentos. E tem grandes fundos imobiliários lá. Tá? A gente tem também o Rio Bravo, que é uma outra casa de investimentos muito bem conceituada, e a RB Capital. São as três principais que eu julgo interessante vocês lerem e ir atrás para buscar. Tá? O perfil do fundo imobiliário, apesar de ele ser renda variável, tá, tratado como isso, ele pode ser usado para quem tem um perfil um pouco mais conservador, um pouco mais moderado, tá? Desde que você não se exponha muito. Tá? Por que você não pode se expor muito? Porque é um objeto de investimento que tem variação diária, ele é negociado em bolsa. Então, você pode ter um dia que seu fundo cai 5%, que seu fundo pode subir 5%. Entendeu? E a gente sabe que todo mundo consegue ganhar, né? Todo mundo consegue acordar um dia e ver que a ação valorizou 5%. Agora, ninguém consegue acordar um dia e ver que a ação perdeu 5%. Tá? Então, por isso que tem que se expor pouco a isso. E onde que estão os fatores de risco dentro dos fundos imobiliários? No caso dos gestores, né? Está exatamente na escolha dos imóveis ideais. Tá? Os imóveis que tenham boas rendas, bons inquilinos, tá? Ou contratos longos, também isso é muito levado em conta. Falando um pouquinho sobre o mercado futuro. Quem é que ouviu falar de mercado futuro? Poucas pessoas mesmo, hein? E dólar? Quem já ouviu falar de dólar? Todo mundo, né? Tá. E de boi? Milho? Milho, café, soja, etanol. Ninguém ouviu falar disso? Então, pessoal, isso tudo é o que é negociado no mercado futuro, tá? O mercado futuro, ele foi idealizado para proteger todos os produtores, tá? Seja de milho, soja, de boi, de etanol, do que for, tá? E, claro, algumas pessoas, vulgo eu, usam para especular também. Onde ele é negociado? Existe uma bolsa específica para isso, tá? Que chama-se BMF. Então, não é negociado no mesmo ambiente das ações. As ações é na Bovespa, o mercado futuro é na BMF, tá? A Bolsa de Mercadorias e Futuros. E a principal diferença entre esse mercado e o mercado à vista é que esse mercado ele é feito a preços futuros. Tá? Então, você tem dentro do preço dos contratos de cada agrícola que você usa, ou do dólar, você tem inflação do período que é anotado, você tem juros do período. Então, isso também influencia no preço dos contratos futuros, tá? De todos os produtos que existem, seja índice, seja dólar, seja commodities agrícolas, seja tudo. Tá? Obviamente, é um perfil de alto risco, eu diria agressivo, tá? Barra arrojado. Tá? Você precisa ter muito apetite de risco, porque você pode literalmente acordar num dia com uma perda de 30%, porque são produtos bem alavancados. Tá? E os fatores de risco, onde você encontra nesses produtos, é na escolha da commodity ideal e na direção da commodity. Imagina se vocês, anos atrás, estivessem comprados no café. O café veio de $500 para $100. Vocês teriam perdido muito. Falando um pouquinho dos fundos de investimento multimercado. Alguém aqui já pesquisou sobre isso? Já? O que você pesquisou? Sobre fundos multimercado. Legal. E essa tese fala sobre a capacidade dos gestores de tirar resultado, é isso, né? Eu cheguei a ler. Um fundo multimercado é um fundo em que o gestor ele tem total e completa autonomia para investir em qualquer investimento. Qualquer.
Então, quer dizer que esse fundo pode ter ações? Pode. Pode ter renda fixa? Pode. Pode ter renda fixa privada, como CDB, CRI, LCI? Pode. Pode ter um derivativo como o mercado futuro? Pode. Ele pode ter tudo e do jeito que bem entender. Tá? Então, quando você investe em um fundo multimercado, você investe literalmente na cabeça e na capacidade do gestor de tirar resultado. Portanto, a principal escolha aqui, vou saber quem é o gestor, quem é o cara, como que ele tirou o resultado ao longo do tempo, aonde que ele perdeu, aonde que ele ganhou. Tá? É assim que se escolhe um fundo multimercado. Existem vários tipos também, né? Não só o multimercado natural. Existe um multimercado que investe em moedas só, existe um multimercado que investe fora do país, existe um multimercado que investe só em ações de diversos países do mundo, existe um multimercado de inúmeras qualificações. Tá? Os principais gestores que vocês podem dar uma lida, que eu acho legal, existe o Adam, tá? É uma gestora carioca, focada em multimercados, que é muito interessante. Existe a ZQuest, também, que vocês podem estudar, tem os melhores fundos multimercado. Existem o Verde. Quem já ouviu falar do Fundo Verde? Já ouviram falar, né? Provavelmente bem, imagina. Tem os melhores gestores do mercado, está nesse fundo, que é o Luiz Stuberg. Também é interessante de vocês derem uma lida, estudarem esse cara. Tá? Perfil de risco de um multimercado, como você tem diversas classes de multimercado, então varia desde um modelo até um mega agressivo. Tá? Então, o multimercado você pode ser bem conservador, você pode ser moderado, você pode ser agressivo, isso dependendo muito da escolha do fundo que você tem. Tá? O risco nisso que você pode ter é realmente na escolha de um gestor ruim, ou de um gestor que naquele período que você escolhe não consegue tirar resultado. Tá? Legal. Falando um pouquinho sobre investimentos na economia real. Quem aqui pensa ou já pensou em ter uma franquia ou uma empresa própria? Franquia, vamos ver. Primeiro franquia. Quem aqui já pensou em ter franquia? Legal. E empresa própria? Legal. Mas quem pensou em ter franquia? Por que escolheu franquia? Você escolheu, não foi? Você. Por que você escolheu franquia? Exato. Só que a franquia, exatamente o ponto principal dela é que ela te dá esse business plan. Entendeu? A franquia ela te fornece todos os subsídios, tanto de know-how, quanto de técnico, quanto de suporte para treinamento de funcionários ou instalação da área de vendas, para você conseguir ter sucesso. Tá? É essa a principal vantagem da franquia. Tá? O que a gente não tem na abertura de uma empresa normal. Quando a gente abre uma empresa normal, é a nossa cabeça que pensa nisso tudo. Tá? Então, obviamente, se você abre uma franquia, você tem um risco menor. Tá? Só que você tem retorno menor também. Sempre risco e retorno é sempre muito ligado entre uma coisa e outra. Se você tem uma coisa com menor risco, você tem menor retorno. Maior risco, maior retorno. Tudo bem? Então, passei ali 2 sites para vocês acompanharem ali, para vocês pesquisarem sobre franquias. De franquias tem a Francap. E sobre empreendimentos individuais, a gente tem principalmente o Sebrae. Tá? É um instituto muito legal. A gente lá na empresa, a gente usou no começo da empresa para estruturar um pouquinho a parte dos assessores. Então, é bem vantajoso assim, para vocês que pretendem investir na economia real, ter a empresa de vocês, usem o Sebrae. Vale a pena. Tá? Falando um pouquinho de prazo de retorno de ambos os investimentos. Normalmente, uma empresa, quando você abre, sem ser franquias, né? Você tem um prazo de retorno assim, ou você dá certo em 2 anos, ou você quebra em 2 anos. É um ou outro. O prazo de vida médio de uma empresa é de 1 ano e meio a 2. Então, você tem maior risco, sim, se você abrir uma empresa própria. Tá? O que você não tem numa franquia. Uma franquia, o prazo de um retorno, em média, é de 4 a 5 anos. Só com um retorno mais certo. Tá? Porque você já começa com tudo pronto, um business plan pronto, uma estrutura por trás. Tá? E os riscos estão exatamente nisso. Está exatamente você selecionar tanto uma franquia certa, quanto se você for abrir uma empresa própria, você selecionar qual é o segmento que você vai querer atingir.
tá? Aonde você vai querer atingir. Agora, a gente está aqui na veterinária, então vou falar um pouquinho disso. Agora está muito na moda abrir pet shop. Alguém já pensou em abrir pet shop? Você pensou, Luciana? Então, só que isso na moda, acontece o seguinte, quem é de economia vai entender isso. Quando você tem uma demanda muito grande, as pessoas começam, e pouca oferta, as pessoas começam a ver que aquele segmento tem um grande crescimento, correto? Só que muita gente vai para esse mercado. E aí o que acontece? O mercado lota de gente. E aí você tem muita oferta e pouca demanda, correto? E o que acontece com os preços? E com as lojas que não sobrevivem? Morrem, tá? Então, é como está agora, Luciano. Então, melhor não abrir. Tá? Então, esse é um risco que vocês têm que estudar sempre muito bem antes de vocês abrirem uma empresa. Tá? Sempre estuda o segmento de vocês, estudam como é que está a projeção nos próximos 5, 10 anos. Tá? Não vão simplesmente pela emoção. A emoção vai fazer vocês fazerem alguma burrada nesse sentido. Logicamente, para você que quer empreender, o perfil de risco que você tem que ter é bem arrojado. Tá? Porque você pode literalmente perder todo o seu capital. Tá? Imagina, sabe por que o Brasil, nesse último ano, foi o principal país de abertura de novas empresas? E todo mundo pensa, porra, mas o Brasil é um país empreendedor. Só que eu vi alguém aqui falando, o que é que falou? Desemprego, exatamente. O brasileiro não abriu novas empresas por alternativa de outros ganhos, ele abriu novas empresas por alternativa por falta de emprego. Esse nunca é um motivo ideal. Tá? O motivo ideal é você abrir porque você entende que aquele segmento vai dar certo. Tá? Falando um pouquinho sobre criptomoedas agora. Não sei que tem bastante gente interessada. Criptomoedas nada mais é do que dinheiro virtual. Tá? Lembrando que hoje a gente já vive numa época de dinheiro virtual. Tem estudos que falam que no mundo, tá, nas 100 principais economias, o dinheiro em circulação não chega nem a 5%. Então, o que vocês têm hoje, dinheiro em banco de vocês, né? Todo mundo que tem banco. Ou tem alguém aqui que não tem banco? Não, né? Eu não tenho banco. Mas todo mundo que tem banco aqui vê que o dinheiro é número ali. Tá? Então, você já vive numa era de dinheiro virtual. As moedas nada mais são do que isso. Tá? E elas têm um suporte nessas 3 bases que estão ali. A criptografia é uma base bem antiga, não foi gerada com as moedas, obviamente, mas ela ajuda basicamente em esconder as informações de todo mundo que é negociado ou que compra essas moedas. Tá? Ou para quem você envia, ou para quem você compra, ou para quem, enfim. Não importa o que for, a criptografia vai ajudar a esconder esses dados. Tá? Peer-to-peer, o que é peer-to-peer? Quem aqui já teve, só os mais velhos, na verdade? Acho que eu, a Cris, Roberta aqui. Quem aqui já teve Napster? Você teve, vai, Cris? Napster, não? Ninguém teve Napster? LimeWire, que mais? Emule, Casar. Tá? Então, isso é uma rede peer-to-peer. Tá? Uma rede peer-to-peer é suportada por inúmeros pontos, não um único ponto. Então, quando vocês baixavam as músicas de vocês lá, falsas, né, obviamente, as músicas de vocês viam lá que tinham 10, 15, 20 usuários que davam o download para vocês. Tá? É isso como funciona a rede peer-to-peer. São vários usuários que suportam todo o sistema. E todas as moedas, sem exceção, são usadas dessa tecnologia de peer-to-peer. Tá? Principalmente o Bitcoin, que foi a moeda originária de tudo isso. Tá? O que eu quero dizer com isso? Rede peer-to-peer nas criptomoedas ajudam a autenticar todas as operações, todas as compras, todas as vendas, todos os envios de moedas para cada pessoa. Tá? Então, imagina, aqui deve ter o quê? Umas 100 pessoas, Luciana? 300? Estou bem mal de conta. Então, imagina que todos nós aqui, eu envio meus bitcoins para a Cris, e aí eu envio para vocês uma mensagem que vocês todos têm que autenticar aqui. Eu sou eu, e a Cris é a Cris, e que os meus bitcoins existem. Tá? Então, vocês 300 aqui têm que verificar que essa informação é verdadeira. O que torna isso muito mais seguro do que se simplesmente... Seu nome?
Tiago? Se simplesmente o Tiago fosse escolhido para autenticar a nossa operação. Correto? Concordam ou não? Concordam, né? Então, isso que faz a rede ser tão segura, tá? Essa verificação peer-to-peer e a parte da criptografia. Legal. Só que o blockchain, o que o blockchain faz? Alguém aqui arrisca? Não? O blockchain ele serve para você deixar um livro aberto, deixar um livro razão contábil de todas as operações que existem no sistema, tá? Das criptomoedas, seja Bitcoin, seja outras que existem por aí. Tá? É um sistema de blocos, tá? Que ele serve para você acumular todas as operações que existem dentro de uma tal moeda. E esse sistema de blocos é usado pelos mineradores, são as pessoas que suportam aqui, são todos vocês, são os mineradores, né? Vocês suportam a nossa transação aqui que eu fiz com a Cris, para que eles verifiquem as transações. Então, como se fossem bloquinhos de inúmeras transações de todos aqui, para ser verificado juntos. Tá? E esse blockchain ele é um livro-razão aberto. Ou seja, se vocês entrarem no site blockchain, baixarem um programa, vocês vão conseguir ver todas as transações que estão sendo feitas no momento. Tá? Obviamente, elas estarão criptografadas. Então, apesar de vocês conseguirem ver as transações, vocês não sabem de quem é. Pode ser até o irmão de vocês. Pode ser eu, quem sabe. Tá? Então, essa é a função do blockchain. Tá? E é a grande tecnologia inovadora que foi trazida com as criptomoedas. Principais criptomoedas. Alguém já ouviu falar do Bitcoin, né? Todo mundo já ouviu falar de Bitcoin. Mas e de Ethereum? Legal. Ethereum, de Zcash. Já ouviram falar? Zcash, Monero. Tá? Essas são as principais Litecoin. Quem já ouviu falar de Litecoin? Então, essas são as principais criptomoedas que existem hoje em dia. Cada uma traz um tipo de evolução diferente para esse sistema. Tá? O Bitcoin traz o seu ponto de evolução, o Ethereum traz o seu outro ponto de evolução, o Litecoin o seu. E tudo isso serve para você ganhar. Assim, internamente, nesse mundo das criptomoedas, elas se complementam. Tá? Elas vão evoluindo meio que juntas. Tá? Principais riscos e vantagens. Nessa parte é onde a gente usa um pouquinho nosso exercício de ver o mundo lá na frente, tá? Qual que é o risco do Bitcoin? O que garante que você tem o seu real lá investido? Seu nome? Caio. O que garante que você tem o seu real no banco? Então, o que garante? Que você tenha a confiança que você tem no banco, correto? Você tem conta em qual banco? Itaú? Brasil. E você confia no Banco do Brasil? Pois é. Então, essa é a confiança que você tem de ver os seus dinheiros lá, entendeu? É isso que suporta todas as moedas do mundo. O dólar é baseado na confiança, porque já não tem padrão ouro. Real é baseado na confiança, também já não tem padrão ouro. Todas as moedas do mundo não existe mais padrão ouro. Então, tudo que vocês têm hoje, dólar, euro, real, iene, yuan, tudo baseado na confiança que vocês têm no governo ou na força da própria moeda, tá? E é exatamente o que vocês têm que ter quando vocês investem em criptomoedas. É a confiança na estrutura da moeda. Tá? Isso que suporta todo o sistema. E também é o principal risco das criptomoedas. Tá? Imagine se você não confiasse no real, se todo mundo aqui não confiar no real, e só quiser investir em Bitcoin, o que acontece com o real? Está do jeito que está hoje, imagina. É mais ou menos isso, entendeu? Com o dólar é a mesma coisa. Então, essa é a principal vantagem das criptomoedas e desvantagens também. Tá? E lógico, fora isso, a gente tem um grande risco de variação dos bitcoins. Ontem o Bitcoin chegou a cair 15%. Hoje está subindo, depois da última vez que eu vi, 20%. Tá? Então, são moedas que variam bastante. E como são lastreadas em confiança, como todas as outras moedas, elas podem simplesmente sumir. Pode alguém hackear o seu computador, ou pode a máquina de alguém pifar, como a minha aconteceu anteontem, né, Roberta? E a sorte que os bitcoins não estavam nela, senão eu teria perdido, literalmente. Só que isso são os principais riscos que você tem de você investir em criptomoeda. Vocês podem sofrer ataque de hacker, vocês podem pifar a máquina de vocês, vocês podem, sei lá, perder a senha da conta de vocês, não tem como recuperar. Então, pode falar, Caio. Caio, né? Caio. Tiago.
Isso é muito comum porque o Bitcoin não é rastreável, né? Então, não tem como você saber para quem você enviou ou de quem veio os Bitcoins. Então, por exemplo, quando você tem a sua conta lá de Bitcoin, se você envia errado para uma conta X, você perdeu. Entendeu? Porque o sistema não volta a transação, não tem como você fazer esse tipo de coisa, entende? Então, esse é um grande risco da moeda. A moeda ainda não só o Bitcoin, como todas as outras também, ainda é usada para esse tipo de veiculação criminosa. Tá? Além disso, você tem moedas sendo lançadas com inúmeros objetivos. Existe moeda de site de aposta, existe moeda de empresa de pornografia, existe moeda que vende maconha, existe moeda que vende cocaína, existem inúmeras moedas com bons intuitos, como as que eu citei anteriormente, e com maus intuitos também. Eu vou contar um caso para vocês. Existe uma moeda que foi lançada há uns 2 meses atrás, que a ideia da empresa do cara, o site dele dizia assim: eu não vou fazer nada com dinheiro, quero simplesmente que vocês enviem dinheiro para mim. E esse é o intuito da minha moeda. Ele arrecadou $61 mil com isso. Pois é. Vou fazer isso amanhã. E para investir em criptomoeda, pessoal, vocês têm que ter um perfil mais do que arrojado, mais agressivo. Tá? Vocês têm que absorver o risco muito bem, mais do que vocês têm que investir uma pequena parte do seu capital, tá? Porque é bem arriscado. Por onde começa? Primeiro de tudo, vocês têm que estudar. Tá? Vocês têm que escolher uma moeda para vocês investirem. Se for o Bitcoin, legal, mais fácil. Se não, tem outras 1000 e tantas moedas aí para vocês escolherem. Tá? Mas sempre se começa estudando. Tá. Quem aqui pensa em trabalhar com investimentos? Legal. Ou já pensou uma vez na vida? Pensou. Vou contar um pouquinho da minha história, rapidinho. Eu comecei trabalhando com meus pais, no comércio deles. Comecei com tudo que vocês imaginam. Fui estoquista, fui decorador, eu já fui até decorador. Sei fazer laço, olha só que coisa. Então, já fui caixa, já fui, setor de pagamento, já fui vendedor. Tá? Então, comecei trabalhando com meus pais. E até um certo momento, quem queria trabalhar com os pais sabe do que eu estou falando, as coisas nunca batem, né? Nunca dão certo. Nunca é legal trabalhar com os pais. E eu acabei saindo da empresa deles, abri uma loja minha, de fantasia, e aí eu comecei a minha jornada, né? 2 anos depois, eu comecei a ter contato com o mercado financeiro através de um amigo meu, que ele estudava bastante, ele é muito inteligente. E aí eu comecei a frequentar as palestras com ele de investimentos. Fui em 5 palestras, e aí decidi largar essa vida de comerciante e ir para esse mundo do mercado financeiro. Vocês imaginam o caos que virou em casa, né? Eu virasse para meu pai e falasse assim: então, pai, o meu trabalho não vai ser carregar a caixa mais. Meu trabalho não vai ser trabalhar de sábado e domingo, vai ser trabalhar no mercado financeiro sentado numa mesa de escritório. Meu pai virou para mim e falou assim: então, não gosto, sai de casa. Foi essa a ajuda em casa que teve nesse período. Depois eles engoliram, né, obviamente, mas nunca é uma forma muito fácil. E com isso eu comecei mesmo a estudar mais a fundo o mercado financeiro, afinal era só isso que eu fazia. Então comecei a ler bastante, estudar por conta própria. Passei nos primeiros certificados, que depois eu vou mostrar para vocês, por conta própria, estudando sozinho. Buscava livro, buscava informação na internet, buscava download de graça, que não pode buscar download de graça, pessoal, não pode. Eu fiz, mas não pode. Então, buscava download de graça na internet, para estudar tudo que tinha sobre o mercado financeiro. Tá? Com isso, eu fui convidado para trabalhar como assessor de investimentos, tá? Numa empresa anos atrás, em 2010 mais ou menos, onde eu comecei a atender os clientes, onde eu comecei a fazer realmente também as minhas operações, né? A investir no mercado de capitais. Não tenho vergonha em falar disso, mas eu quebrei 3 vezes investindo, obviamente. A primeira vez eu não sabia nada, eu fui querer comprar, eu lembro até hoje, Embraer. Aí eu perdi 50%
porque a Embraer caiu. Depois eu fui querer arriscar uma coisa arriscada que chama-se opção. Quem que já ouviu falar de opção? Já ouviram falar de opção? E o que você acha que aconteceu com as minhas opções? No dia seguinte, tipo, o meu capital inicial durou 2 meses. O que você acha que aconteceu? Derreteu, pois é. Então, o meu primeiro capital começou nisso e terminou nisso. Tá? Durou 2 meses. E aí veio a ideia brilhante que eu tive. Se eu consigo perder, eu consigo ganhar. Então, nisso eu comecei a estudar mais, foi onde eu comecei a ler muitos livros, onde eu comecei a prestar certificados, que eu falei agora há pouco. E aí, nisso, eu fui convidado para trabalhar como assessor. Comecei atendendo os clientes e tal. E você vai evoluindo, né? Você sempre continua estudando nessa vida, né? Então, eu fui evoluindo, fui atendendo os clientes. Eu sempre tive muita facilidade para entender o mundo de investimentos, eu nunca fui muito comercial. E aí eu comecei a estudar para ser analista de investimentos. Então, eu fui para esse mundo já mais da parte de análise, tá? Que é onde eu comecei a estudar, onde eu comecei a ver tudo, a estudar as modalidades, a entender todo o mundo que tem por trás, que vocês nem eu imaginava na época. E com isso, em 2013, no meio de 2013, me formei analista de investimentos. Tá? Onde você tem que fazer provas também, que depois eu vou mostrar para vocês o caminho. E aí foi onde eu comecei a realmente me achar. A minha parte, eu me achei nesse mundo de gestão, nesse mundo de análise, nesse mundo de trader. Tá? E é onde eu foquei desde então. Então, hoje eu sou muito focado na parte de análise de investimentos, a parte de gestão de investimentos, a parte de treinamento de traders, de treinamento para novos assessores, essa é a parte onde eu sou focado hoje em dia. Tá? E o convite veio exatamente disso, tá? Por conta dessa minha vocação.